Eu convido aos irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Vamos repetir esse versículo. Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuraram, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Até aqui, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, que louvamos e agradecemos pela tua bondade, graça e misericórdia. Pedimos agora que teu Santo Espírito nos dê a compreensão desse texto, que a tua palavra que foi lida, Senhor, ela venha a ser internalizada nos nossos corações, e com a compreensão dada pelo Espírito Santo, que ela venha nos trazer crescimento espiritual e nos fortalecer cada vez mais na nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. À luz desse texto, eu quero tratar do seguinte tema: Zaqueu não postergou a oportunidade que teve. Jesus ia para Jericó, e quando estava se aproximando de Jericó, tinha um cego na estrada, à beira do caminho, pedindo esmolas. E ele ouviu um barulho muito grande, a multidão acompanhando Jesus, e ele perguntou o que estava acontecendo. E dizem para esse cego: é o Jesus Nazareno que está passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele já tinha com certeza ouvido falar de Jesus para dizer isso. E os que iam na frente repreenderam o cego, E ele não mais gritasse. Mas ele, quanto mais eles diziam, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus mandou que trouxessem até ele o cego. Jesus perguntou: o que é que tu queres? O que é que eu te faça? Ele disse:
Senhor, que eu possa ver de novo. Isso prova que ele não era um cego de nascença, ele já via e ficou cego. Jesus diz então, a tua fé te salvou, pois então veja. E aqui eu digo que houve um milagre, a cura física e espiritual. A principal é a espiritual, é a salvação. Essa é a coisa mais importante da nossa vida, é a nossa salvação. Ele podia ter tido a cura física, mas não tinha a espiritual. Mas Jesus dá prosseguimento, entra na cidade, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Jericó era uma cidade bastante diferente da época do Antigo Testamento. Na época que o povo do Êxodo entra em Jericó, quando foram trocadas as 7 trombetas ao mesmo tempo que as muralhas de Jericó caíram, é uma cidade diferente daquela época, porque o rei Herodes, o Grande, fez construções grandes em Jericó, construiu aquedutos, fez uma fortaleza, um monumental palácio de inverno, um hipódromo. Mas esse Herodes o Grande, ele era conhecido por o Grande por fazer grandes obras. Mas sabemos que esse homem era um homem perverso, um homem que não admitia, por hipótese nenhuma, ameaça ao seu reinado. Quando ele soube que nasceu o rei dos judeus, ele fez um cálculo e mandou matar todas aquelas crianças de 2 anos para baixo. Mas aquele homem, com pouco tempo, morreu após Jesus ter nascido. Dizem 4 anos depois. Então era uma pessoa perversa, mandou matar 2 das suas esposas, 3 dos seus filhos. É aquele que aparece na Bíblia, por exemplo, Herodes Arquelau, que era um dos filhos dele, Herodes Filipe, que era casado com Herodias, e depois foi desposado por Herodes Agripa, o seu cunhado, Herodes Antipas, o seu cunhado, Herodes Filipe II, e Aristóbulo, que era o pai de Herodias, que também era pai de Herodes Agripa I, aquele que mandou acorrentar Pedro, e o anjo do Senhor veio à noite e o livrou das correntes. E Herodes Agripa, que é bisneto de Herodes o Grande, que na época de Paulo, ele esteve com Paulo e foi levado até Roma por conta do apelo de Paulo. Então Jericó se orgulhava, né, naquela época, por ter um clima tropical, era excelente para a agricultura, por conta do aqueduto. E aí Jesus, ele entra aqui, e Zaqueu foi um homem que teve grande oportunidade e aproveitou. Tem um ditado popular que diz que não deixe para amanhã o que podes fazer hoje. Isso aplicamos na nossa vida secular e na nossa vida espiritual. Quantos escutam a palavra de Deus e deixam para depois, vão deixando? Porque não quer renunciar ao pecado, não quer renunciar aquelas coisas prazerosas da vida mundana. E vão postergando. Mas aqui com relação a Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus Cristo em Jericó. E quando você tem um encontro com Jesus, tudo muda na sua vida. Quem teve um encontro com Jesus não é mais a mesma pessoa. O encontro de Jesus com Zaqueu é um exemplo que o Rei de Deus é levado à salvação para os excluídos, aos pecadores, aos ímpios. Esse encontro também dá uma lição sobre o uso adequado do dinheiro e os bens do reino. Mas muita gente desejava ver Jesus. Jesus, quando na festa da Páscoa esteve em Jerusalém, está lá em João 12. Ora, entre os que subiram para adorar diante a festa da Páscoa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Era muita gente querendo ver Jesus pelos seus milagres, porque ele era. Havia uma expectativa que era o Messias, ele ia reinar, um reino terreno.
E eu creio que esses gregos também tinham essa curiosidade de saber onde ficaria o templo, onde ficaria o reinado, a sede, outras coisas mais. Mas não existiu ninguém maior do que Jesus na face da terra. Ele era o Deus encarnado. E nós não o conhecemos, não tivemos esse privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Mas temos o privilégio de conhecê-lo na descrição do que os evangelhos fazem sobre Jesus. Nós conhecemos a sua história através dos evangelhos. Mas ele diz aqui, a partir do versículo 2, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Era o maioral, o chefe dos publicanos. Jericó era um importante ponto de cobrança de tributos, porque tinha mercadoria transportadas do leste para o oeste. Mas quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos, funcionários de onde? A serviço de Roma. Era um povo odiado. Eu diria que era um serviço terceirizado. Porque, eu vou dar aqui um exemplo hipotético. Imagine que ele tinha que dar um denário a Roma por uma propriedade. Ele cobrava 4 vezes mais. E também ele tinha, juntamente com os soldados romanos, uma parceria. Porque se ele não pagasse, os soldados romanos iam lá e ameaçavam. E quando João Batista estava pregando arrependimento, chegaram até ele publicanos e soldados romanos naquela época. E João faz uma colocação bem interessante. Está em João 12, 20 e 21. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Foram também publicanos para ser batizados e perguntaram, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que faremos? E ele lhe disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Então aqui você vai ver que havia uma cobrança indevida, mais do que o estipulado. E os soldados ameaçavam com denúncia falsa aqueles que não pagavam os impostos. Mas no versículo 3 vai dizer que procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser de pequena estatura. Mas eu diria que ali foi a maior oportunidade que Zaqueu teve na sua vida. Zaqueu tinha aquela multidão e ele era muito pequenininho. Então, sem dúvida, então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Então, Zaqueu sobe numa árvore, num sicômoro, para ver Jesus passar. Nós hoje também temos grandes obstáculos, né? Pessoas com estaturas grandes, mas de coração pequeno. Mas Jesus não deixou para amanhã para responder Zaqueu. Quando chegou aquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, que era conveniente ir à sua casa. Mostra a divina necessidade de Jesus trazer a salvação ao lar de Zaqueu. Aqui está a centralidade dessa mensagem. O agora, o hoje. Não deixar para amanhã, não postergar. Quantas pessoas dizem que querem gozar a vida, esse mundo do pecado, que é gostoso para aqueles que gostam, as coisas mundano, o prazer mundano. Mas eu não posso deixar esse mundo agora, eu vou gozar a minha vida e lá no final
eu vou me converter e vou me salvar do mesmo jeito. É verdade, se você conseguir fazer isso. O problema é que amanhã pertence a Deus. Quem garante que amanhã nós estaremos nesta vida ainda, estaremos vivos? Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Ele conhece tudo da nossa vida. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Com alegria, posso sugerir que Zaqueu havia chegado à fé. Jesus pede a urgência a Zaqueu e ele corresponde ao pedido de Jesus. Quantos desejam atender rapidamente ao chamado de Jesus? Muitos procuram desculpas. Quantas vezes você prioriza tudo? Seu trabalho, o esporte, o jogo, a televisão, a praia, tudo. Não estou aqui condenando nada disso, não. Mas tem um versículo na Bíblia que ele é muito forte. Ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que acontece hoje é que as pessoas priorizam tudo menos o reino de Deus. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos aqui na terra. Logo, logo vamos partir dessa. Somos como um sopro. Mas a outra vida é uma continuidade de vida para aqueles que creem em Jesus, que colocam a fé em Jesus. E ela é eterna. E aqueles que não colocam a fé em Jesus é o que é morte eterna. E para quem coloca é vida eterna. Então dedicamos a maior parte do tempo aqui nas coisas mundanas, no valor é temporal, e o valor eterno é desprezado. Está tudo invertido. Jesus deseja entrar em nosso coração hoje. Mas quantos não querem recebê-lo? Amanhã não chegou e pode ser muito tarde. Mas Zaqueu não deixou para amanhã. Zaqueu não deixou de obedecer a Jesus. Foi grandioso. O passo seguinte da parte de Zaqueu, ele desceu com alegria e com pressa, com rapidez. Sua obediência foi correspondida. E no versículo 7, todos os que viram isso murmuraram, dizendo que Jesus tinha hospedado com um pecador. É interessante que a ideia é que Jesus não podia se misturar. Jesus não podia comer com pobre, com pecador, com publicano. Mas Jesus veio para os doentes, Jesus veio para aqueles necessitados. Jesus veio trazer a salvação para todos nós, a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. O reino de Jesus não era terreno, era espiritual. Mas todos esperavam um Messias terreno para tirar o povo daquela opressão dos romanos, que era o império dominante naquela época. Quando Jesus está na cruz lá, crucificado, foi a maior decepção daqueles homens, porque o Messias estava morto. Não havia mais esperança. Mas Jesus, ele veio morrer em nosso lugar, em nosso favor. Todos os pecados da humanidade estavam em cima dos seus ombros naquele momento. Quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ali é um momento crucial, porque ali na forma de homem humano, ele não tinha pecado, ele tinha que morrer em nosso favor. Se Deus não desampara Jesus, Jesus não morreria. Se Jesus não tivesse morrido, o que seria de nós? Se Jesus não tivesse ressuscitado, todos nós estávamos condenados à morte eterna. É muito grande essa importância, meus irmãos. Mas o Zaqueu teve uma coisa tremenda. Não é todo dia que você tem um hóspede
especial como Jesus na sua casa. E eu creio que Jesus falou para aquele homem da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é quem abre o caminho para o Espírito Santo fazer a obra regeneradora, para a conversão. Zaqueu foi convertido, com certeza. Mas o Zaqueu não foi o primeiro a ter esse privilégio. Jesus tinha um discípulo chamado Levi Mateus, que era um publicano também, fazia as mesmas coisas possivelmente que Zaqueu fazia, era desonesto, era corrupto. Mas no versículo 8, Zaqueu, por sua vez, levantou-se ao Senhor, disse ao Senhor: vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa, alguém vou restituir 4 vezes mais. Interessante é que as ações de Zaqueu revelam que ele passou a ter fé e arrependimento genuíno. Mas nós sabemos que o arrependimento e a fé só acontece depois de uma pessoa regenerada, depois que ela recebe o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que nos vivifica dos que estão mortos espiritualmente. O exemplo que Zaqueu doou metade dos seus bens ressalta um coração transformado pelo Evangelho. O Evangelho transforma as pessoas, a nossa conversão transforma, nos transforma. O convertido verdadeiro, ele muda totalmente a sua prática de vida. Já em Êxodo já tinha uma passagem que dizia: se alguém furtar boi ou ovelha, ou abater ou vender, por boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Mas Zaqueu, ele entende o que é a conversão, ele mudou o seu comportamento, a sua prática de vida, e ele, tudo aquilo que ele usurpou, ele vai distribuir novamente, para aqueles com quem ele fez, com quem ele maltratou. Muitos cristãos talvez não tenhamos grandes somas de dinheiro, mas sim práticas, pensamento, palavras que deveríamos nos desfazer para demonstrar nossa alegria no Senhor. Mas no versículo 9, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Uma declaração surpreendente de Jesus. Indica que para Deus as coisas não são as coisas são possíveis, e que um rico pode ser salvo por suas ações. Existe um versículo na Bíblia que diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o dinheiro, o Deus Mamum, ele é muito forte no sentido de você esquecer as coisas de Deus. Você não precisa mais de Deus para nada, você acha que você é autossuficiente. Mas o querido de nós sem Deus, o ar que respiramos, tudo é do Senhor, tudo é dele, nada é nosso. Um pensamento equivocado. O dinheiro não traz a segurança que as pessoas pensam que tem no dinheiro. A segurança está em Deus. Zaqueu revela que é um verdadeiro filho de Abraão, não apenas um descendente hereditário dele. Jesus deseja nos brindar com a salvação agora, hoje, como ele fez com Zaqueu. Mas aqueles que vão me ouvir pelo canal, pelas mídias sociais, você está disposto a receber Jesus hoje? Você quer receber Jesus hoje, na sua vida, para ter novidade de vida?
Mas no versículo 10, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso resume a missão de Jesus. Para Jesus é vital, de vital valor, aquele que se encontra perdido. Lá na cruz tinha 2 ladrões com Jesus, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Eles estavam zombando de Jesus, os dois. Quando Jesus profere a primeira palavra na cruz, Jesus proferiu 7 palavras, 7 frases na cruz. E ele começa: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus sabia que aqueles que estavam condenando ele injustamente, massacrando a ele, eles teriam a oportunidade de crer em Jesus e ter arrependimento e ser salvos. Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque Deus é longânimo, é paciente para conosco. Muitos que condenaram Jesus, com certeza se arrependeram, se converteram e foram salvos. É isso que Jesus... E quando ouviram a palavra de Deus, com certeza, eles tiveram aquele homem teve um novo nascimento na cruz, e ele teve a salvação. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A alma dele foi para o paraíso. Deus é longânimo para conosco. E eu quero concluir dizendo que na vida teremos milhares de obstáculos, mas que este não nos impeça de ver Jesus. O Senhor conhece quem somos e Ele conhece nossa condição. Não obstante, Ele deseja nos salvar, nos dar a esperança de uma vida eterna. Mas o que é a vida eterna? Quando Jesus ele estava próximo da sua crucificação, está no livro de João, ele fez uma oração sacerdotal de Jesus. Jesus ora. Jesus, ele, naquele momento daquela oração, Jesus ora por ele, ora por nós. Mas ele diz: o que é a vida eterna? É que nós passaremos toda a eternidade para conhecer Deus. É o que vamos fazer no céu. Vamos ter toda a eternidade lá no novo céu, na nova terra, para conhecer Deus. Deus é tão grande que nós vamos passar toda a eternidade para conhecê-lo. Mas o importante aqui é que Zaqueu não deixou para amanhã. Zaqueu foi naquele instante, Jesus não foi à casa de Zaqueu somente para comer, eu tenho certeza. Revelou a Zaqueu um novo mundo, despertou nele novos desejos, com certeza. Zaqueu gozou de um privilégio que nós não podemos mais gozar hoje, é ter Jesus dentro da nossa casa de vivo, como homem, como natureza humana. Mas podemos ter, com a palavra de Deus na nossa casa, a Bíblia. Deus revelou, através de sonhos e visões, a 40 homens, inspirados pelo Espírito Santo, pela sua palavra. E quando nós lemos um texto bíblico, Deus está falando conosco. É isso que nós temos que entender. Ler a palavra de Deus pedindo a iluminação do Espírito Santo, recebendo os ensinamentos de Cristo. Zaqueu precisava de uma mudança, mas como era difícil desatar aquela vida que ele levava, Cristo lhe deu uma oportunidade, ele resolveu. Zaqueu não podia continuar sendo o mesmo depois daquela visita. Quando nós conhecemos a Jesus, muda a nossa vida, muda tudo. Novidade de vida, somos nova criatura em Cristo Jesus. E eu quero concluir dizendo que foram oportunidades concedidas pela bondade do Senhor. Foram oportunidades únicas que Zaqueu teve. Porque Jesus não passou mais em Nazaré ou em Jericó. Na Bíblia fala que foi a única vez que ele foi a Jericó.
Muitas vezes muitos ouvem a palavra de Deus, escutam, têm oportunidades e não agarram essa oportunidade, como Zaqueu fez. Na primeira oportunidade, ele não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Zaqueu aproveitou a oportunidade. Poderia desprezá-la, mas não o fez. Desprezar a oportunidade naquele dia poderia ter sido fatal para aquele homem. E eu quero concluir dizendo que a entrada de Jesus em sua casa marcou o princípio de uma nova época. Com Cristo entrou a luz, a paz, a felicidade, a alegria, a vida. E eu quero dizer para cada um: receba Jesus hoje e terás as mesmas bênçãos. Quando nós temos Deus dentro de nós, através do Espírito Santo, a nossa vida muda, é totalmente diferente. A nossa prática de vida é outra. O nosso prazer está na alegria do Senhor. Então a minha oração é que busque a Deus enquanto há tempo. As trombetas estão sendo trocadas, mas quando trocar a sétima trombeta, é a volta de Jesus. Hoje as trombetas estão tocando, existe o juízo de Deus com misericórdia. Mas quando você trocar a sétima trombeta, não haverá mais misericórdia, é o juízo de Deus. É a ira de Deus sendo derramada. A igreja passará pela grande tribulação, mas no final da grande tribulação, Jesus volta, arrebata a sua igreja. E a ira de Deus, as taças são derramadas para aqueles que ficarem. A igreja passará pela grande tribulação, mas não passará pela ira de Deus. Busque a Deus, meu irmão, enquanto há tempo. Amanhã pode ser tarde. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Que Deus continue nos abençoando. Curve suas cabeças. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por esta palavra, Senhor, que nos revigora, nos fortalece em poder, nos dá alegria, Senhor, de saber que aqueles que estão contigo, aqueles que receberam Jesus, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, têm o prazer, têm a alegria do coração, porque a glória do homem se constitui em te conhecer, meu Pai. E assim como Zaqueu, Senhor, que não perdeu a oportunidade, a minha oração, a minha intercessão é por todos aqueles que, ao ouvirem a palavra de Deus, que abram seu coração para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora, meu Pai. E haja alegria, haja paz, haja esperança, haja tudo de bom na vida daqueles que passam por esse momento da conversão, meu Pai. Fica conosco, nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém.